Vamos mergulhar hoje numa das normas mais importantes para a segurança industrial no Brasil, a NR20. Pensa nela como a espinha dorsal de toda a prevenção de acidentes em lugares que lidam com inflamáveis e combustíveis. A gente vai desvendar juntos como ela funciona na prática. É sério, para pensar um pouco. Desde a gasolina que abastece o carro até as gigantescas refinarias que geram energia, essas substâncias estão por toda parte. Elas são literalmente o motor de inúmeras indústrias e uma parte essencial do nosso dia a dia. E é aí que mora o perigo, né? A mesma energia que move o nosso progresso pode, em um piscar de olhos, causar uma destruição enorme. O risco de incêndios e explosões é muito real, e é por isso que uma regra tão séria como a NR20 não é só importante, ela é absolutamente vital. Para a gente entender bem essa norma, vamos quebrar ela em 4 pilares principais. Primeiro, o que é a NR20 afinal. Depois, a gente explora como os riscos são classificados, como funciona a gestão da segurança, a importância de treinar as equipes e, claro, como se planejar para emergências. Então vamos lá. O que é, na essência, a NR20? Basicamente, ela é um manual de regras do governo para garantir que o trabalho com inflamáveis seja o mais seguro possível. A própria norma já diz tudo. E olha a palavra-chave aqui: requisitos mínimos. Isso quer dizer que ela é o ponto de partida, o básico, obrigatório para qualquer empresa que extrai, produz, guarda ou manuseia esses materiais. O objetivo é um só: gerenciar os riscos para que acidentes não aconteçam. Agora, um detalhe técnico que é super importante na norma é a diferença entre líquidos inflamáveis e combustíveis. Tudo se resume ao tal do ponto de fulgor. Imagina assim, é a temperatura mínima em que um líquido solta vapor o suficiente para pegar fogo se tiver uma faísca por perto. Os inflamáveis têm ponto de fulgor baixo, até 60 graus, ou seja, pegam fogo fácil. Já os combustíveis precisam de mais calor para inflamar. Entender isso é fundamental porque o nível de risco e as exigências de segurança mudam completamente dependendo do tipo de líquido. Bom, o primeiro pilar da NR20 parte de uma ideia bem simples: os riscos não são todos iguais. Uma oficina pequena, por exemplo, não tem os mesmos perigos que uma refinaria gigante. Por isso, a primeira coisa que a norma faz é classificar cada local de trabalho. O primeiro passo para qualquer empresa é se olhar no espelho, digamos assim, e ver em qual das 3 classes da norma ela se encaixa. E essa classificação é o que vai definir todo o resto, desde os documentos necessários até o tipo de treinamento que a equipe vai precisar ter. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar. A classe I, por exemplo, é onde entram os postos de gasolina. A classe 2 já pega operatões maiores, como as engarrafadoras de gás. E a classe 3 é o topo da pirâmide de risco, como as refinarias. A norma olha tanto a atividade quanto o volume armazenado, mas geralmente é a atividade que manda na classificação. Certo, agora vamos para o segundo pilar: a gestão. Depois que a instalação é classificada, ela precisa ter um sistema de segurança muito bem organizado e principalmente documentado. Segurança não pode ser feita no improviso. Esse pacotão de documentos tem um nome oficial: Prontuário da Instalação. Pensa nele como se fosse o histórico médico completo daquele lugar, sabe? Ali tem tudo, desde o projeto original até os planos de emergência. É a prova viva de que a segurança foi pensada em cada detalhe. E dentro desse prontuário, a gente encontra esses 5 itens essenciais. Tudo começa com o projeto, que já tem que nascer pensando na segurança. Depois, vem a análise de riscos, que é para mapear tudo que pode dar errado. O plano de inspeção e manutenção garante que os equipamentos estejam sempre em dia. O de prevenção diz como evitar vazamentos e incêndios. E, por último, o plano de resposta a emergências, que define o que fazer se o pior acontecer. E olha, aqui está o pulo do gato. A NR20 não quer saber de papelada na gaveta. Esse trecho da norma é claríssimo. A análise de risco tem que virar ação. A empresa é obrigada a implementar o que foi recomendado, com prazo para acontecer e com gente responsável por isso. É sobre transformar o plano em realidade. Chegamos ao terceiro pilar, que talvez seja o que conecta tudo: as pessoas. Um sistema de segurança, por mais perfeito que seja no papel, só funciona de verdade com uma equipe muito bem preparada. A norma sabe que o fator humano é decisivo. Não adianta nada ter os melhores equipamentos e planos se as pessoas não souberem o que fazer com eles. É por isso que o treinamento, a capacitação, é obrigatória e feita sob medida para cada função e cada nível de risco. E o mais legal de ver nesse slide é como o treinamento vai escalando. Dá uma olhada na tabela que vem direto do anexo da norma.
A carga horária aumenta muito conforme a complexidade do lugar e a responsabilidade da pessoa. Alguém que vai fazer um trabalho rápido numa instalação classe 1 faz um curso básico de 4 horas. Agora, um operador de uma refinaria que é classe 3 precisa do curso avançado 2 de 32 horas. É uma abordagem totalmente personalizada para o risco de cada um. E, por fim, o quarto e último pilar, que responde àquela pergunta que ninguém quer fazer, mas precisa. E se alguma coisa der muito errado? A NR20 exige que toda a instalação esteja pronta para o pior cenário possível. O plano de resposta a emergências não pode ser um documento genérico, daqueles de copia e cola. Ele tem que ser um guia prático, detalhado. Isso significa mapear todos os cenários de emergência que podem acontecer ali, com base nos riscos reais. Para cada cenário, um passo a passo claro do que fazer. O plano também tem que dizer como avisar todo mundo, desde as autoridades até a comunidade em volta. E o mais importante, ele tem que ser testado. A norma obriga a fazer exercícios simulados todo ano no mínimo, para garantir que na hora da crise o plano funcione de verdade. E a responsabilidade não acaba quando a emergência passa. A norma exige transparência total. Se acontecer um acidente grave que machuque alguém seriamente ou cause uma morte, a empresa tem que comunicar às autoridades e o sindicato rapidinho. Isso garante que todo mundo aprenda com o que aconteceu e que as responsabilidades fiquem claras. Depois de passar por tudo isso, fica bem claro que a NR20 não é só uma lista de tarefas. Ela cria um ciclo que não para. Classificar o risco, criar os planos, treinar a equipe e se preparar para emergências. É um sistema vivo que tem que estar sempre se atualizando e que, no final das contas, foi feito para proteger vidas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Seguir a norma é o mínimo, é a obrigação, mas a segurança de verdade nasce quando os princípios da NR20 saem da prateleira, deixam de ser só um documento e viram parte da cultura do dia a dia de cada pessoa que trabalha ali. A questão não é só ter um plano, mas viver esse plano.